Vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor quer falar ao teu coração nessa noite, amém? Estenda as tuas mãos. Senhor, louvamos o Senhor, Pai, porque o Senhor está neste lugar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, tem o poder de fazer grandes coisas. A tua palavra diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ah, Jesus, opere em nossos corações por meio da tua palavra. Toma vendo o pastor Deus nas tuas mãos, ó Pai, que ele seja um canal de bênção, ó Deus, para ministrar para a tua igreja, Pai, a tua palavra, Deus, que ele não fale de si mesmo, mas fale através do Espírito Santo, Pai, que ele seja um canal em nome de Jesus Cristo. Derrame sobre ele o olho do Senhor, Pai, e que tua palavra, aquela, Deus, que em nome de Jesus, aquela que penetra mais fundo do ser, Pai, venha falar conosco, Pai. Fale conosco por meio da tua palavra. Prepare cada coração nesta noite. Quebra as barreiras do homem, do inimigo. E libere, Deus, uma palavra de vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queria reforçar o agradecimento, né? Glória a Deus. Depois de pregar ainda, vocês quebram as pernas, né? Mas tá bom, o Espírito Santo na direção, está no comando de todas as coisas. Realmente, né, nós amamos esse chamado de Deus para nossas vidas, amamos vocês sem demagogia, e que o Espírito Santo possa retribuir a cada um de vocês todo o carinho, né? E nós, como diz os jovens, né, estamos juntos. Amém. Queridos, ó, o Zezinho, isso, obrigado. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. E à medida que você encontrar, você pode se colocar de pé. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Para Deus, aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Samuel está lá no Antigo Testamento, entre Gênesis e Apocalipse. Ajudou aí? Ajudou, né? Então, beleza. Acharam aí? Glória a Deus? Amém. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora o rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Irmãos, pode se sentar. O tema da nossa mensagem é: a qual geração eu pertenço? Qual geração eu pertenço? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler aqui é um texto que muda toda a história, é um texto que muda toda a trajetória da vida de um povo. É um texto que realmente é um texto de muita importância. Nós sabemos que até o presente momento Deus ele governava Israel de forma direta. Deus ele falava, não é através dos seus servos, mas ele direcionava e liderava Israel de uma forma direta. E os filhos de Samuel, como nós lemos aqui, foi totalmente ao contrário de Samuel. Se nós olharmos lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 4, Samuel, em determinado momento, já no final do seu ministério, ele vira para o povo de Israel, após esse episódio, o povo ter pedido um rei, ele vira para o povo: olha, se eu fui em algum momento com vocês errar,
perverteram a justiça, eles aceitavam o suborno, eles faziam as coisas por interesses próprios e por aí vai. E por isso, devido a esse ato, os filhos de Samuel, o povo, eles pediram um rei. Se vocês prestarem atenção no texto, o povo pede um rei, a semelhança das outras nações. As outras nações existia um rei, homem, que os governava. E o povo de Israel agora pede um rei que os governasse. E o sentido desse pedido é um sentido muito mais profundo, porque com esse ato, o povo não estava somente pedindo um rei que os governasse, mas naquele momento o povo estava rejeitando o governo direto de Deus sobre a vida deles. Se nós olharmos em alguns textos, em 1 Samuel capítulo 8, 20, diz assim: queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Querido, Deus estava governando esse povo com maestria e com perfeição. Deus enviava para esse povo o maná, Deus sustentou esse povo durante o deserto, Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passasse, Deus escutou o clamor daquele povo quando eles estavam ali sendo oprimidos no Egito, aproximadamente 450 anos, e aquele povo ali, eles experimentaram de Deus, aquele povo andou com Deus, mas aquele mesmo povo, eles agora pedem um rei, ou seja, estavam rejeitando o governo direto de Deus, e eles queriam ser como as outras nações. Sabe o que acontece? Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos e com as nossas atitudes. Esse povo estava ali agora rejeitando a Deus, rejeitando o governo de Deus e querendo imitar as outras nações. E hoje nós vemos que muitas vezes em nossas vidas nós agimos dessa forma. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um período difícil. O nosso país passa por um momento financeiro difícil. Se nós formos olhar, a crise está se estabelecendo cada dia mais. São empresas que estão quebrando, são demissões em massa que estão acontecendo, não é isso? Mas se nós olharmos na palavra de Deus, Deus nunca nos prometeu facilidade. Deus nunca prometeu que as coisas iam ser fáceis. Deus, Ele nunca prometeu que as coisas iam ser tranquilas. Aí eu quero perguntar, e eu me incluo nisso também, qual tem sido, ou quais têm sido as nossas atitudes diante de tudo isso que está acontecendo? Como cristãos, quais têm sido os nossos comportamentos, quais têm sido as nossas atitudes diante de tudo isso que está acontecendo? Se você olhar, Jesus fala: olha, se eles perseguiram a mim, quanto mais a vós. Jesus, na sua oração, em João capítulo 17, versículo 15, ele diz: eu não vos rogo que vos tire do mundo, mas eu rogo que os livre do mal. Jesus também diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós sabemos que nesse mundo, nos dias de hoje, nós estamos vivendo dias maus. Mas Jesus também, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele fala o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João capítulo 15 diz: se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós, e vocês irão e darão muitos frutos. No Salmo 23, ainda que andar pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam. Nós precisamos entender, queridos, que Deus está conosco, sempre. Mas será que nós estamos em Deus? O grande problema é que nós sabemos que Deus está conosco. E nós? Estamos nele? E nós? Estamos em Deus? A atitude daquele povo, querido, de querer imitar as outras nações, era uma atitude
Nós temos o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que nos dá graça, nos dá força para nós caminharmos, para nós vencermos o pecado que habita dentro dos nossos corações. Em Provérbios capítulo 4,